Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai então destrinchar aí os dois capítulos que nós tivemos aí, né, o capítulo 70 e 71 de Shumatsu no Valkyrie. Tem algumas coisas muito obscuras aqui, inclusive, que, cara, nem sei se o que eu encontrei é correto, sinceramente é bizarrão. Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo, vai. A gente começa aqui então, lembrando que eu não posto aqui as imagens, né, também por questão de direito autoral, mas abre aí numa página paralela e vem acompanhando esses momentos aqui comigo, né. Bom, a gente começa aí falando então no capítulo 70, né, sobre o fato que eles abordaram a questão de que o mito, né, de Beelzebub, dele ser uma mescla de duas entidades, né, uma das trevas e uma mais divina, por assim dizer. Eles colocaram aqui, né, em Shumatsu no Valkyrie. Achei bem interessante esse paralelo aí, que eles mexeram nas origens lá, né, reais do negócio. Ficou bem legal. Um pouco mais pra baixo é falado sobre aquele bastão de Apomios, né, que eu falei que eu não tinha ideia do que é esse Apomios aí. Eu não faço nenhuma ideia do que seja o nome desse bastão. E realmente, cara, estranho, muito estranho. Eu tô procurando aqui, né, já faz um tempinho já, faz umas 2 horas mais ou menos, e eu não achei nada a respeito desse Apomios aí. O mais próximo que eu achei foi uma breve menção a Júpiter Apomios, que é uma coisa que eu não conheço, alguma entidade, sei lá, alguma coisa assim, que é contada aqui numa espécie de crônica, que eu vou ver se eu deixo o link aí nos comentários. Vou nem deixar na descrição, vou deixar nos comentários aí que todo mundo consegue ver. E basicamente esse Júpiter Apomios aí é uma espécie de entidade, sei lá, sombria ou algo assim, que tem a forma de uma mosca. E aqui é mencionado que a barba dele, né, é feita das asas da mosca, o rosto dele é feito, na verdade, pelo corpo da mosca, e a cabeça da mosca seria o cabelo do cara. Um negócio meio esquisito, né, eu não consigo mensurar, uma coisa meio Lovecraft, sei lá, meio diferenciado isso daqui. É um negócio que eu não consigo mensurar muito bem. Mas enfim, e eu não sei exatamente qual o paralelo, a não ser a questão da mosca aí com o Beelzebub, né, tem essa também. E cara, realmente não achei nada demais sobre esse negócio, sério mesmo, bizarro. Depois é comentado aqui sobre como é que funciona os poderes do Beelzebub, né, que a gente tava curioso pra saber como é que ele gerava essa vibração, né, até então a gente não sabia como é que ele iniciava esse processo todo. E a Brunhilde, ela explica, né, que o Beelzebub, ele consegue utilizar a vibração de maneira diferente, dependendo da mão que ele usa, né. Se ele usa a mão direita, né, aliás, a direita? Não, é a esquerda, ele usa pra se defender, e a direita ele usa pra cortar, basicamente, né. Então, isso é importante porque, por duas razões. Primeiro, o jeito como ele vai atacar depende muito do que ele vai fazer, né? Depende muito da mão que ele tá usando no momento. Ou seja, se ele vai atacar, ele vai usar um ataque vindo, né, da mão direita. E quando ele vai se defender, ele precisa utilizar a mão esquerda pra fazer isso. Ele não pode trocar, tá ligado? Tentar se defender com a direita não dá, tá ligado? Não tem como ele fazer isso. E o bastão, basicamente, ele serve como um amplificador, né? Ele melhora, faz um upgrade aí nos poderes do Beelzebub, né? Então ele consegue fazer um escudo mais forte usando o bastão, ele consegue usar o bastão na mão ali direita para fazer uma lâmina, né, mais poderosa, ataques mais cortantes, né, mais fortes e tal. Isso é bastante interessante. E isso também é importante porque em vários momentos do combate que a gente acaba vendo mais pra frente, né, essa parada faz muita diferença a favor do Tesla. O Tesla abusa do fato de que ele precisa ficar trocando a bengala de mão toda hora, né? E ele acaba não tendo tempo hábil para responder ao Tesla quando ele ganha os seus upgrades aí durante os 2 capítulos. Bastante interessante, tá? Outra coisa que eu também queria comentar é sobre a questão da suposta regeneração, né, do Tesla, porque não ficou muito claro pra mim que ele se regenerou exatamente. Eu não, assim, artisticamente, visualmente, eu não vi nada que realmente chamasse atenção pra isso. O que eu vi, na verdade, é que apesar da armadura parecer ter voltado ao normal, né, a parte ali do anteombro, né, anteombro não,
do trapézio ali onde fica ali tá rachado ainda, né? Essa parte não se regenerou por alguma razão que eu não sei o porquê, né? Mas a princípio, se fosse realmente regeneração, ele deveria regenerar tudo, né? Mas é curioso aí de ver que ele não conseguiu regenerar toda a armadura, né? Sei lá, me parece mais que que aquela parte lá da armadura tá toda danificada era mais talvez aí uma coisa mais de impacto visual lá na hora, pra gente ficar em choque e tal. Não sei se era realmente naquele nível de estrago a armadura não, mas enfim, talvez em anime a gente veja essa regeneração melhor, né? Entenda melhor como é que funciona essa questão aí. Depois a gente vê aqui o Tesla utilizando os seus poderes, né, elétricos aí. E no caso, ele cria aqui, antes de criar aquela prisão dos deuses, né, ele libera uma grande descarga elétrica no formato de infinito, né, que lá no Japão, especificamente, o pessoal chama de Mugen, né. E é bastante interessante que isso também deve remeter ao fato de que talvez ele tenha possibilidades de criação infinita, né? Pode remeter um pouco à criatividade do Tesla, esse formato do símbolo do infinito, sabe? Bem interessante. E aí, então, né, ele ativa, né, essa prisão dos deuses, que é uma coisa muito interessante, porque a gente vê que os deuses nunca viram nada nem perto disso, né? O que eu sempre falo aqui no canal que Shumatsu no Valkyrie é muito pé no chão. Os deuses são muito pé no chão, apesar de eles serem muito apelões, serem meio bizarros, né? Modificarem ali, rolar umas modificações corporais meio esquisitas ali entre alguns deles. Eles não são assim super espalhafatosos em questão de poder, sabe? E o Tesla é basicamente assim, ele já é muito superior a muitos desses caras aí que a gente tá vendo, inclusive, tá? Seja pela armadura, que eu vou falar mais pra frente, ou pelo poder destrutivo dos golpes dele, tá? Isso é bastante interessante, mas a jaula por si só já chama bastante a atenção dos deuses, que eles realmente nunca viram nada tão belo, né, tão brilhante, espalhafatoso. Fora que dentro da jaula ele consegue também flutuar, né, que é explicado aí posteriormente, né, sobre como é que funciona essa história aí. E aí a gente vai para o capítulo 71, né, onde nós começamos aí primeiramente falando sobre o Nostradamus, né. Quando ele fala, né, que ele fica impressionado ali com a prisão dos deuses do Tesla, ele fala que é uma linda ilusão, né? Ele não parece estar muito confiante de que aquilo ali é algo muito sério, né? Ou pelo menos ele não leva muito a sério. Isso diz bastante também sobre o personagem que, apesar de a Brunhilde considerar ele um grande poder, né? Uma grande surpresa aí contra os deuses, ele é bastante assim, ele não leva nada muito a sério, né? Mesmo um poder tão grandioso, espalhafatoso como esse, pra ele é só uma brincadeira, né? Ou ainda isso pode estar remetendo ao fato de que, comparado ao que ele faz, isso não é nada. Também pode ter essa tendência aí também na fala do Nostradamus, tá? Isso aí faz a gente preferir ficar de olho também nesse ponto. Depois a gente tem aqui também a explicação, né, contando aí o flashback do Tesla sobre como ele era inventivo em vida, né, ele criou várias tecnologias que os governos da época da Guerra Fria queriam saber de todos os projetos dele, né, queriam saber tudo que ele podia fazer e tal, né, todas as possibilidades da tecnologia dele, mas a maior tecnologia dele, que era para ser a antigravidade, ele não conseguiu botar num papel, né, ele guardou na cabeça, né. Achei bastante interessante isso daí também. Outra coisa que também é mencionada aqui é sobre como ele faz isso, né? Que é usando as superpartículas Tesla. E basicamente é explicado aqui que ele precisa de um tempinho, né? Porque ele precisa carregar o ar com essas partículas para depois ele ter acesso a todo esse poder que a gente está vendo. Para quem gosta de fazer esses paralelos de lutinha na internet e tal, já deixo aqui bastante exemplificado que a história de Shumatsu no Valkyrie está explicando que quando o Tesla começa uma luta, ele não começa carregado, ele tem que carregar aos poucos, leva um tempinho, né? Que no caso pode ser fatal dependendo da pessoa que ele vai enfrentar. Então fiquem atentos aí quem gosta de ficar colocando aí o pessoal para ficar brigando, né? Enfim. E aí também é mencionado aqui, né, que com essas partículas Tesla, né, basicamente ele consegue gerar essa antigravidade, né, dentro do espaço, pelo menos ali, da jaula. Interessante. E por isso, inclusive, ele é considerado uma espécie de mago, né, porque realmente ele consegue fazer coisas que ninguém, nem mesmo os deuses,
né, conseguem imaginar o que ele pode fazer, tá ligado? É bem interessante. E aí depois, né, a gente vê pra que serve essa prisão dos deuses, mas em ação, né? A gente viu ali que o Tesla tenta atacar, né, o Beelzebub, e ele tá se movimentando muito mais rápido, né? Ele não precisa basicamente acelerar com aquele ímpeto todo de anteriormente, ele não tem que pegar velocidade, né? Ele chega muito rápido. E apesar do Beelzebub conseguir bloquear o ataque dele, uma coisa que fica bastante notada é que o campo de força não está totalmente completo quando ele vai atacar o Beelzebub, né? E como consequência disso, parte do impacto acaba passando e fazendo ali um ferimento grave, né, no Beelzebub. E isso é aquilo que eu falei, né? O Beelzebub ele precisa se defender, e tem que ser uma defesa perfeita, ele tem que fazer o campo direitinho, né? No caso a gente vê inclusive que ele tá com a bengala na mão direita, que é a mão do ataque, e aí ele tem que encostar rapidamente, né, pra poder fazer ali o escudo, mas como ele não tem muito tempo pra fazer o bloqueio direito, ele acaba, né, sendo penalizado por isso, né? Então ele precisa segurar e ele precisa preparar o escudo depois que ele encosta. Se ele só fizer de qualquer jeito, dá errado. Tem esse ponto aí também. E isso é muito abusado por parte do Tesla. O cara foi brilhante nesse ponto aí porque ele abusou bastante disso, né? Embora não tenha sido mencionado diretamente, né, que ele tenha percebido isso, mas realmente fez diferença ele ter conseguido explorar esse ponto fraco do Beelzebub, né? E isso acontece várias e várias vezes. Tem a questão aí do Hermes, né? Que o pessoal tinha comentado sobre da onde que vem essa referência, né? Dessa mulher aí do exemplo que o Hércules dá sobre como é que funciona a velocidade do Tesla, né? Alguém acaba comentando que ela é uma espécie de como é que fala? Ela é uma, sei lá, uma atriz, sei lá, uma mulher lá do Japão, né? Uma piadista, alguma coisa assim. Ela é conhecida lá no Japão. E é meio bizarrão, né? Que botaram ali uma humorista, né? Que é Imoto Ayako. Tive que ver aqui depois, que é o Pitachi, não sei, acho que é assim que fala o nome dele. Que ele falou aí a origem dessa mina aí, que é super obscura. Eu jamais iria imaginar que os caras iam pegar uma humorista pra usar de exemplo, tá ligado? Sobre velocidade ainda por cima, bem bizarrão. E também, né, o Hermes explica como é que funciona a questão da velocidade, né, do Tesla, que agora ele não precisa mais dar uma arrancada, né, pra pegar velocidade, ele pode pegar velocidade desde sempre, ele pode acelerar o quanto ele quiser, desde que ele esteja fora do chão, basicamente, né. É bem interessante. E a gente vê que ele realmente fica mais rápido, ele fica bem mais rápido, né, que o Beelzebub, mas ele ainda é suscetível ali, né, a ser, vamos dizer assim, ludibriado, né, já que o Beelzebub faz ele ficar ali numa posição meio deitada no ar, né, e aí ele tenta atacar, né, aproveitar que o Tesla tá deitado ali, mas o Tesla surpreende conseguindo se mover deitado, né, no ar, e ele faz ali sei lá, um movimento bizarrão, né, onde ele sai girando igual uma Beyblade, e se posiciona ali, depois manda um giro no ar ali, como se fosse eu comparei, foi o Psycho Crusher, né, do Bison, do Street Fighter, e é basicamente isso aí, ele vai ali com as duas mãos, né, e tenta meio que atropelar o Beelzebub, que tava, de novo, segurando o bastão em modo de ataque, ele tinha acabado de atacar o Tesla, né, e aí ele só tem tempo de colocar a mão ali no crânio da bengala, e ele não é capaz de parar o ataque ali do Tesla de maneira eficiente, né, ele acaba vomitando sangue, inclusive. E isso mostra que realmente, se ele não colocar a mão de maneira direita, né, ele não consegue fazer as coisas ali, né, ele tem que estar pronto para se defender, né, se ele for no susto, dá errado. Isso é bastante interessante, embora vale citar que ele absorveu bastante do estrago, né, porque provavelmente esse golpe talvez fosse mortal se pegasse direto, né, desde o início. Ele tá fazendo aí até um bom trabalho bloqueando, né. Teve também a questão de que o próprio Zeus, inclusive, né, acha interessante, né, diferente pelo menos, o jeito como o Tesla ataca, né, ele tem um estilo peculiar, né, um movimento esquisito ali, né, de atacar. E o Adamantino comenta aqui, né, que o Beelzebub ele ainda tá bem frio e calculista, né, ele não tá se intimidando com os ataques do Tesla, apesar de estar passando aos pouquinhos, né, a defesa dele.
Aí a gente vê uma outra usabilidade, né, da antigravidade, que como ele se move muito rápido, né, naquele espaço, o Tesla consegue fazer lastros de imagem, ele consegue fazer parecer que tem vários dele, né, dentro da arena, o que é interessante, porque ele pode tentar ludibriar, né, o Beelzebub, só que como a gente viu, o Beelzebub ele é muito habilidoso, ele é extremamente roubado, né, e o Adamantino fala algo sobre isso, né, ele fala que o Beelzebub, mais pra frente, quando ele para ali um ataque do Tesla, né, ele fala que o Beelzebub ele é conhecido no submundo por ser um dos caras mais roubados que tem, né, então assim, é interessante, né, por que ele é conhecido no submundo por ser apelão. E quem é que tá falando isso daí, lá no submundo? Quem é? Qual é essa história aí, né? A gente não tá sabendo disso. Que história é essa, né, Marreco? Pô, tem que explicar essa parada aí, né? Mas, enfim. E aí, então, a gente também vê que, apesar do Adamantino parecer achando ali, né, que o Beelzebub consegue lidar com o Tesla, o Zeus ele acha estranho, né? Que parece que esse ser humano aí ele ainda tem muita coisa pra mostrar, né? E a gente vê no final isso acontecendo, né? Quando o Beelzebub ali tenta ser arrogante, falando que ele consegue acompanhar, né, os movimentos do Tesla. O Tesla simplesmente inventa uma espécie de teleporte. Pelo menos o que deu a entender foi que ele se teletransportou basicamente para trás do Beelzebub. E nessa cena, vale citar de novo, como eu já tô dizendo aqui, né? Ele tá com a bengala na mão direita, ou seja, ele não consegue se defender. De novo, né? De maneira hábil. E aí ele tenta se defender, mas aparentemente, pela cena ali, o Tesla atacou ele, o Beelzebub não conseguiu nem meter a mão na bengala, o que pode ser fatal. Pode ser que ele tenha tomado um golpe direto e realmente ficado no prejuízo aí, tá? Bom, o que aconteceu depois disso a gente só vai ver, né, nos spoilers ou num próximo capítulo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí nos comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon. Link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!